Não, agora eu estou ao vivo. Alguém tem um celular no YouTube, entra no meu canal e vê se o áudio tá bom. Se não tiver, também vai ficar fora do áudio. Alguma coisa. Estou aqui agora falando alguma coisa. Alguma coisa. Jonathan Augusto. Tá ruim? Eu imagino mesmo, porque. Infelizmente. Então, Fala no microfone, então. eu tentei, eu tenho um microfone aqui. Vou deixar mais perto aqui, ó. Só que daí eu tenho aqui. Bom, pode ser que me corte aqui, mas paciência. Daqui fica melhor, né? Consegue ouvir melhor, hein? Se eu deixar mais perto, claro. É, porque eu não tô ali na frente. Bom, vamos lá. Pelo menos acho que vai dar para ouvir um pouquinho, se não der também, paciência. Rapaziada, alguém aqui já ouviu falar sobre o anel de Giges? Não? Sabe nem o que é isso? Que bom. Hoje você vai saber e anota que pode ser que caia na prova. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Aquela coisa que eu gosto bastante, que vocês não gostam de filosofia, mas que eu quero utilizar isso como exemplo para a gente aprender algumas coisas a respeito de Deus. Enfim. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tal do anel de Giges. Deixa eu só fechar aqui, para deixar um pouquinho melhor. Beleza. Bom, a gente já orou lá em cima, mas eu vou orar mais uma vez para a gente dar início aqui. Pai, nos vejo nessa noite, nesta aula, mais uma vez, que o Senhor possa falar conosco através da filosofia secular, que nós possamos tirar proveito de verdades espirituais, Pai, porque coisas do mundo também podem nos ensinar. Que isso pode servir como um norte para aprendermos mais sobre o Senhor. Que o Senhor possa me usar, me ajude a transmitir para os jovens dessa igreja as coisas que eu estudei, que eu preparei, para que eles possam sair daqui conhecendo mais um pouco do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a oração. Amém. Bom, antes da gente falar do que eu quero falar aqui, vocês viram que tem um anel dos anéis aqui, né? E alguém aqui já assistiu o Senhor dos Anéis? Sei que o Lucas já. Mais alguém assistiu o Senhor dos Anéis? E o Senhor dos Anéis conta a história de um anel. Que é por isso que chama o Senhor dos Anéis. Que tem um senhor que é o Senhor do Anel. Ou alguma coisa do tipo. Eu não assisti o Senhor dos Anéis. Mas eu sei que é um filme top. Mas eu nunca assisti. Eu sei que nesse filme tem um tal de um anel que dá poderes. O portador desse anel consegue ter poderes. Pode falar. Bom, o anel não é nem spoiler, mas o filme é isso. É um anel que dá poder, certo?
Esse anel, dependendo de quem usa o anel, ele tem um poder diferente. E pelo que eu fiquei sabendo, os hobbits, que é uma galerinha lá, uns anãozinhos lá, são os mais apropriados para utilizar esse anel. E pelo que eu fiquei sabendo, posso estar enganado, porque eu não assisti o filme, são eles os mais apropriados porque eles são os mais nobres. E como o anel dá muito poder, e o poder corrompe, o anel em boas mãos pode trazer coisas boas, mas esse anel em mãos erradas pode causar coisas ruins. Até se eu não me engano tem uma cena do Frodo. Frodo é o velhão lá, barbudo. Quem é aquele velho barbudo? Como é o nome dele? Gandalf. Eu acho que é isso. Gandalf, ele está falando sobre como seria a vida dele se ele tivesse um anel. E enquanto ele vai falando sobre como seria a vida dele se ele tivesse aqui o poder do anel, ele vai crescendo. E ele percebe que, mano, se eu tivesse um anel, eu ia ser muito cabuloso. Só que daí termina a cena e ele fala assim: só que é melhor não, porque eu não saberia lidar com o poder desse anel. E é sobre um anel que não é o do Senhor dos Anéis, mas um anel de Giges que nós vamos falar hoje. E é um anel que nós vamos aprender muitas coisas sobre Deus, que talvez pode transformar a vida de vocês, tá? Agora umas perguntas. Antes de eu começar o anel, falar sobre o anel, eu vou fazer umas perguntas bem capciosas para vocês. Alguém aqui tem coragem de soltar um peido bem alto agora? Alguém? Seu irmão? Você tem, João? Não tem? Você fala assim, mano, solta aquele peidão brabo. Não, peido sério. Alguém? Luquinha? Não? Mano, um peidão nervoso. Ninguém? Beleza. Não tem. Não, eu tenho assim, para essas coisas, talvez. Vamos lá. O computador não ajuda, mas alguém aqui se candidata a puxar aquele catarrão verde do nariz, sabe? Aquele azedinho e cuspir no chão? Agora, aqui. Alguém? Não, isso não é questão de odorata, é questão de higiene, né? Então, aí eu estou perguntando para você. Você está disposta a sobrepor a sua coragem e a sua higiene para puxar aquele catarrão, aquele verdinho gostoso e cuspir no chão aqui? Alguém? Não, né? Tá, beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui. Algum de vocês ficaria pelado aqui agora? Não. Tem coragem? João, você não tem as moral? Ficar pelado aqui? Não? Tá louco. De boa, fica pelado. Alguém? Ninguém fica pelado? Tirar a roupa? Pelado, sem cueca, sem calcinha, sem sutiã, sem tudo. Luquinhas? Nada, Luquinha não é louco? Ninguém, né? Beleza. Então vamos para a última pergunta aqui. Que se o computador não ajuda, fica difícil. Vamos para a mais importante pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, antes da gente começar realmente. Há alguém aqui? Vamos, computador, me ajuda a te ajudar. Há alguém aqui que fuma maconha, se masturba, assiste pornografia, em relação sexual com o namorado ou a namorada, que trai a esposa ou o marido, que fala aqueles palavrão pesado com os amigos e que aqui nessa aula, agora, nesse instante, poderia reproduzir aqui pra gente? Alguém? Que fuma maconha e pode fumar aqui agora? Que assiste pornô e vem, pode botar um vídeo pra gente assistir aqui? Alguém? Ninguém? Tá bom, que bom. Palavrão eu acho mais provável. Falar um palavrão pesado, aquele tipo de insultar a mãe. Não? Alguém se candidata a falar aqui agora? Não? Ninguém? Tipo, xingar a projetora de alguém que ela trabalha em locais para pessoas de menor de 18 anos? Então a gente vai aprender sobre isso. Por que ninguém faz isso, Lucas? Vamos lá. Se não tem ninguém para fazer isso aqui agora, o fato de ninguém se candidatar a soltar um peido aqui, não quer dizer que ninguém aqui faz em outro lugar.
Ou quer dizer que ele não peida na casa dele. Ou quando, sei lá, ele está na rua, ou na escola. Né? Ninguém aqui se candidatou a dar aquela catarrada no chão. Legal. Mas eu, Jonathan, respondendo aquilo que você falou, eu, Jonathan, se não tivesse aqui, mas estivesse com vocês na rua, com o catarro pronto, então se eu estivesse com vocês assim, ó, a gente tá no mato, sei lá, numa trilha, algum lugar. Aí eu puxo aquele, sabe aquele que vem do cérebro assim? Aí eu cuspiria assim no chão. Você arranca da alma aquele do bom. Então, ninguém aqui tem as moral de papelado. Mas aqui eu imagino que ninguém toma banho com roupa, né? Alguém aqui toma banho com roupa? Então não sei. Então vocês, quando vão tomar banho, vocês ficam pelados. Ah, bom. Você viu? Ok. Então, as meninas, por exemplo, podem ficar peladas na frente da mãe, de uma amiga, de uma irmã, sei lá. Os meninos não ficam na frente dos amigos dos irmãos, mas do pai talvez. Mano, dos meus amigos eu já fiquei, mas pô, era só pra. Tá bom. Então, mas por exemplo, num tiro de guerra, todo mundo toma banho junto. Todo mundo fica pelado lá. Aí melhor. Aí você fica menos pelado que nós que toma. Então, beleza. Agora, vamos lá. Fumar maconha só escondido dos pais. Dos amigos da igreja, se apagar o histórico do celular, porque ninguém pode saber. Trair a esposa só com as mulheres lá de Ubatuba. Lá está bem longe da minha esposa, dos amigos da igreja, e ninguém sabe de nada. Por que eu estou falando isso, gente? Se propor aqui, eu não estou falando de vocês. O fato de ninguém se propor aqui a fumar maconha não quer dizer que eu não fumo maconha. Estou falando, não fuma maconha aqui, mas pode ser que fume. O fato de ninguém aqui se propor um vídeo maior de 18 não quer dizer que ninguém aqui não possa assistir. Aqui, e provavelmente alguém que assiste não assistiria aqui, mas assistiria em outro lugar que não fosse aqui. E o resto é a mesma coisa. O que você percebeu então até aqui? Diante de tudo isso, o que você consegue perceber? Que as pessoas vivem da seguinte forma. Desta forma que vai aparecer ali. Sorria. Você está sendo filmado. Você já percebeu que tem gente que deixa de roubar porque está sendo filmado? E se não tivesse? Sorria. E às vezes nem tem câmera, só tem a plaquinha. Exatamente. Nós vivemos assim, nós sem exceção, gente. Que eu estou falando aqui para vocês. Eu não dou uma catarrada aqui, porque eu estou sendo filmado e o ambiente não é no piso. Agora, se for na rua, eu dou. Agora, eu não ficaria pelado aqui, mas quando eu vou tomar banho, ninguém está me filmando. A não ser minha esposa. E sendo só minha esposa me filmando, aí beleza. Agora, eu não vou ficar pelado na frente do Enzo. Ou se eu tiver que fazer uma cirurgia, aí tem a supervisão, a filmagem de pessoas estranhas, mas uma situação que, tiro de guerra, como eu falei. Estamos sendo filmados. Tá, mas e o pau do anel lá do Giges? Platão, o filósofo grego, conta uma história que ficou conhecida como o anel de Giges. E eu vou explicar para vocês o que é. A intenção de Platão era discutir se o homem seria capaz de permanecer justo, íntegro e imutável caso ele pudesse viver num ambiente que não fosse visto ou percebido e também não fosse punido. A intenção de Platão é discutir isso. O quê?
se o homem seria capaz de permanecer justo, íntegro e imutável, caso ele pudesse viver um ambiente que não fosse visto ou percebido e que também não fosse punido por aquilo que ele fala. Certo? Ok, mas e a história do anel? Calma que a gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá. Ok? Eles sabem o que é mancebo. Sabe, eles sabem, agora eles sabem. Sábado agora eles aprenderam. O anel de Giges, o anel de Giges é provavelmente a reflexão mais sofisticada. O anel de Giges é provavelmente a reflexão mais sofisticada para a gente falar de moral e ética. Ok, que tá a pergunta. O que é moral e o que é ética? Beleza, mas e o tal do anel? Calma, vou responder já, calma que vai chegar. Você sabe o que é moral? Alguém aqui sabe o que é moral? Poderia dar um exemplo do que é? Fala o que é moral. Seria ser um pouco também. Não. Sei o quê? Semancol. Aquela de você ter valores de sociais, de Sim. éticos. Legal. É uma definição boa. Moral pode ser isso. Um conjunto de princípios que a gente tem que rege a nossa vida. Moral. Legal? Todo mundo já ouviu falar sobre moral, moralidade de alguma forma, mas poucos sabem definir de fato o que é moral. O Enzo trouxe uma definição boa. E de fato é difícil de definir o que é isso. Mas eu conheço um cara chamado Clóvis de Barros Filho, que para mim é quem melhor define o que é moral. E ele diz o seguinte: atenção no que esse monstro diz. Eu vou contar a história que ele conta para vocês terem uma ideia do que é a moral, no sentido mais amplo que a gente pode alcançar. Esse tal de Clóvis, ele é um professor, né? E ele diz o seguinte: a filosofia tem 3 preocupações para responder. Primeira preocupação da filosofia: o que é o conhecimento? O que é o conhecimento, Enzo? Ela vai responder para você o que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer para saber alguma coisa. O que tem que passar na minha mente para eu falar assim, sei? Por exemplo, eu conheço a Sofia, ok. O que eu preciso saber da Sofia para falar que eu posso conhecer a Sofia? Ou que eu conheço a Sofia? Isso é uma preocupação que a filosofia vai tentar responder. Segunda, o que é o belo? O belo é uma sensação? O belo é a Isa? Ou o belo é eu me enxergando a Isa? Ou o belo é o que a Isa tem que transfere para o Jonathan? O belo é o próprio objeto? Ou o belo é o observador do objeto? É ele que tem na sua mente os conceitos de belo, e ele pode, por exemplo, acho Júlia belo, o Enzo belo, mas o João nem tanto. Por quê? Na minha cabeça eu tenho princípios que vão falar assim, tal coisa é belo, tal não. Por exemplo, por que eu falo que o Enzo é belo? Eu comparo ele com... Provavelmente isso não vai acontecer. Por que eu falo que a Júlia é bela? Porque a Júlia, quando eu defino Júlia bela, eu defino porque a Júlia, ela se para com a pétala de uma flor. Então por isso que ela é bela. Ou seja, pessoas que não se parecem com a pétala de uma flor não são belas. Isso é um ponto. Mas isso quer dizer que todo mundo que se parece com a pétala de uma flor é belo? Ou é a própria Júlia, independente de parecer ou não com a pétala de uma flor, que é bela? Essa é uma pergunta que a filosofia vai fazer. Tipo assim, mano, e agora? O que é bonito? O que é legal? Será que é a sensação que eu tenho quando eu vejo alguém? Eu falo assim, nossa, que mulher bonita. Ou ela é bonita em si, independente da sensação que eu tenho? Eu acho que depende da opinião. Depende da opinião? Cada pessoa. Eu posso achar a mulher bonita e ela é Mas é muito mais profundo isso que ele está falando. Exatamente. Qual que é o sentido da beleza? Você pode falar assim para mim, ó, belo é tudo aquilo que se compara com Cristo. Tudo que se compara com Cristo é belo. Legal. É uma definição que você pode dar. Quer dizer que somente aquilo que se compara com Cristo é belo? Não? Sim? Essa é a minha pergunta. É isso que a filosofia quer tentar responder. Mas não é esse o caso. Estou falando isso para a gente encher linguiça, tá bom? Entendeu? E o 3 é isso aqui. O que é a moral? Como devemos agir?
como deveríamos fazer, o que não deveríamos fazer. A moral é um conjunto de princípios que nós temos, que fazemos ou deixamos de fazer, mesmo que ninguém estivesse olhando o que estamos fazendo. Faríamos tal ato mesmo que fôssemos invisíveis. A moral, que a filosofia vai tentar responder, é assim: o que o homem precisa fazer para ele ser alguém moral, ainda que ele faça sendo que ninguém está o vigiando? E por que eu estou falando isso? Porque se eu estiver te vigiando, você pode agir de uma forma. Quando eu não te vigio mais, quando seu pai não te vigia mais, quando a polícia não te vigia mais, quando as câmeras não te vigiam mais, você continua sendo aquela pessoa que estava sendo vigiada, ou você se transforma em outra pessoa? Tem até um filme que conta mais ou menos aquele filme que você falou para assistir, que as pessoas têm um dia que elas podem matar todo mundo. O dia da... Uma noite de crime. Seria mais ou menos isso. As pessoas são lindas durante o ano inteiro, mas tem um dia que ela fala assim: hoje eu vou Você mamilo, não vai acontecer nada. Exata, uma boa lembrança. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, gente, o Clóvis continua dizendo uma coisa. Eu vou contar a história para vocês sem precisar ler. Ele estava na Holanda, lá em Genebra, e numa praça ele viu uma banca de jornal, diferente daqui que a gente tem no Brasil, mas ele viu uma banca de jornal. Aí ele procurou pelo jornaleiro da banca de jornal e não achou. Ele percebeu, falou: cara, não tem ninguém aqui. E ele percebeu nessa banca de jornal que na banca de jornal o jornaleiro era você mesmo. Era você que pegava o seu jornal, era você que pagava o seu jornal e você que tirava o troco do jornal que você pegou. Então ele estava na Holanda e falou assim: cara, peraí, eu decido o que fazer sem a supervisão de ninguém está me vendo, e eu posso pegar o jornal, pagar ou não, pegar o troco errado ou não, pegar mais de um jornal ou não, e enfim, eu faço o que eu quiser. E na perspectiva do Clóvis, ele traz até uma coisa interessante, que é o seguinte: aquele local funcionava assim porque todo mundo decidia funcionar daquela forma. Então você pegava os holandeses que iam lá, todo mundo ia lá na banca, pegava o jornal, pagava e pegava o troco, sem problema nenhum. Todo mundo agia dessa forma, sem corrupção. O que aconteceria se uma pessoa corrompesse o sistema? Aconteceria como acontece no Brasil: de câmera, cerca elétrica, arma de fogo, polícia, segurança, alarme. Vou passar um pouco para lá, depois eu volto aqui. A polícia, o trabalho policial, deveria ser o trabalho mais inútil da face da Terra. Não deveria existir cerca elétrica, não deveria existir taser, não deveria existir arma de fogo, algema, cadeia. Por que existe? Porque as pessoas agem, quebram as regras do sistema. O que acontece se alguém ir lá na banca de jornal, pegar o jornal e não pagar? O dono da banca que não estava lá vai falar assim: mano, estou começando a tomar prejuízo. A partir de agora eu vou botar um funcionário lá para trabalhar, que eu vou ter que pagar o salário dele. Ou eu vou ter que perder o meu tempo de fazer outras coisas, porque tem um monte de gente desonesta no mundo, que eu tenho que ficar supervisionando as pessoas para elas me pagarem corretamente, eu devolver o troco corretamente, e o sistema vai por água abaixo. O que está querendo falar? Do jeito que eu trabalho, eu consigo cuidar de outras coisas, consigo cuidar dos meus filhos, de um outro trabalho, de um monte de coisa. Eu tenho uma renda legal, porque eu não pago funcionário, não pago nada. Mas se vai um brasileiro, um diguidinho, e rouba lá, o que acontece? Ah, mano, agora começou a encher de brasileiro aqui. Não, pior que os meninos estavam contando para mim, eu nem sabia disso, que parece que na Amazon, o cara que faz uma viagem para o mundo aí, eu não sabia que a Amazon tinha uma loja física, mas tem. Aí o que acontece? Eles estavam explicando que tem um carrinho que você passa para fazer as compras e ele lê o leitor. Só que é o seguinte: quando você pega mais de um produto igual, ele não lê o produto de baixo, ele só lê o de cima. Então o que o brasileiro fez? Começou a descobrir, por exemplo, um chocolate de R$10 e um chocolate de R$50, que tem o mesmo peso. Então ele lê o código de um, está pagando dois. Ele está pagando dois, um preço mais barato. Exatamente. Até na Amazon brasileira comprando logo. Me ensina. Não, eu estou falando. Eu estou me ensinando a fazer isso. Então, você vê.
o nível do que ele está chegando. E por que ele faz isso? Porque não tem ninguém lá no carro. Não tem ninguém. Exatamente É isso. tipo no mercado, quando você pode fazer isso com taça. Não, exatamente. Não tem ninguém olhando. E o Clóvis termina falando o seguinte, ó. Quando você está sozinho com você mesmo, dialogando com você mesmo, para encontrar o melhor caminho e melhor conduta, então você encontra no coração o coração da moral. Você se encontra. Quando você não tem ninguém olhando para você, que você está sozinho, que você viu uma carteira no chão com $50 mil, uma pasta com $50 mil, você fala assim, e agora? É aí que você encontra o coração da moral. Tá? Diferente do que se imagina, moral não tem nada a ver com repressão e punição, mas tem a ver com liberdade. A diferença das coisas para onde a gente vai caminhar? Bora para frente. Se o computador me ajudar, que hoje está aí. Beleza. O tal do anel lá, Jonathan. Calma que a gente chega lá. Ainda não. A gente vai chegar no anel do Giges. Tem uma música do Capital Inicial que é muito boa. E ela é o seguinte: Rafaela está trancada 2 dias no banheiro enquanto a sua mãe toma Prozac, um remédio antidepressivo. Enche a cara e dorme o dia inteiro. A Rafaela está trancada no banheiro há 2 dias. A mãe dela está tomando um remédio antidepressivo, enchendo a cara e dormindo o dia inteiro. Essa é a vida da Rafaela. A Carolina pinta as unhas unidas de vermelho em vez de estudar. Fica fazendo poses nuas na frente do espelho. Essa é a Carolina. Gabriel e a namorada se divertem no escuro e o seu pai acha tudo que ele faz errado e sem futuro. Mariana gosta de beijar outras meninas. De vez em quando ela beija meninos só para não cair na rotina. Parece muito, parece estranho, parece complicado e diferente, mas poderia ser. E o refrão: o que você faz quando ninguém está fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Eu tava tentando lembrar que música que é essa. Se ninguém pudesse te ver. Tá? Agora vai, vamos falar da Anel de Giges. Agora vamos falar. Qual que é a história do Anel de Giges? A história é o seguinte: Giges era um pastor sangue bom, que cuidava de ovelhas, e ele era muito gente boa, o tal do Giges. Era sangue bom demais. E ele um dia cuidando lá das suas ovelhas, começou uma tempestade. Vento, desgraceira, raio, pau quebrando. Deu um terremoto, criou-se então uma fenda no chão. Abriu uma fenda ali no chão. Beleza. Giges, curioso, falou: gente, curioso. Ele encontrou lá no buraco da fenda um cavalo de bronze. E esse cavalo de bronze tinha um buraco na barriga. Então ele olhou para o lado. O que tem aqui dentro desse cavalo? E ele foi lá no cavalo e o que ele achou? Um anel de ouro. E ele pegou o anel de ouro para ele. Beleza? E o Giges era um pastor e ele começou a... Então ele foi, mensalmente tinha reunião dos pastores. E ele foi lá, tinha que participar, que ele era um pastor. Tinha reunião dos pastores, ele foi lá. E enquanto estava... falou: vou... E ele apareceu novamente. E ele falou: oh meu Deus, eu estou com poder mágico. E ele ficava o tempo todo. Vira para a esquerda, desaparece. Vira para a direita, aparece. Vira para a esquerda. E ele falou: olha só, tenho poderes agora. Então decidiram, fizeram um relatório dos pastores e falou: alguém precisa levar o relatório para o rei. A gente vai ter que pagar imposto das nossas ovelhas. Giges falou assim: opa, relaxa, deixa que eu levo. Lembra que eu falei que Giges era um cara legal? Giges era um cara bem legal. Giges era um cara sangue bom, um cara muito legal, justo, pá, top. Então ele foi e levou o relatório para quem? Para o rei. Chegou lá no rei. O que aconteceu? Levaram o relatório. Ele foi levando o relatório para o rei. E quando de repente no meio do caminho ele sumiu. Usou o poder do seu anel e sumiu mais uma vez. Sendo assim, ele ficou sabendo que estava tendo umas tretas entre o rei
e a dama. Então ele foi até quem? Até a dama, até a rainha. Chegou lá na rainha, trocou uma ideia com a rainha e falou assim: rainha, como é que está a sua vida? Ela falou assim: ó, gente, é o seguinte, muito ruim, eu arrumo briga com meu marido, nós saímos no tapa, tá muito zoado, o negócio tá brabo demais, não aguento mais esse cara. E Giges pegou e seduziu ela, contou uma historinha e falou assim: já sei o que eu posso fazer. O que você acha da gente conspirar e matar o rei? E ela falou: open. Tinha que pôr a minha figurinha aqui agora. Eu esqueci. O que Giges fez então? Depois de ter conversado com a rainha, você ficou invisível e foi atrás do rei e matou o rei. Ninguém. Você que fez. Não, ninguém na internet. Ele matou o rei, invisível. Ninguém viu, ninguém soube de nada. Giges matou o rei. Tendo matado o rei, ele saiu. Agora tô arregaçando, moleque. Saiu arregaçando. O tal do Giges, muito feliz com o que ele fez. Sendo assim, o que Giges se tornou? Porque a rainha tinha conspirado com ele. Rainha, agora você precisa decidir quem será então o rei, quem você vai casar. Estou viúva. Top. Giges, então, ela escolheu Giges para ser o rei do negócio. O que aconteceu? Giges tornou-se o rei da bagaça toda. Entendeu a história? Deu para entender, né? Finalizando com o Reinaldo, essa praga que joga em São Paulo. Mas beleza. Essa história é falsa. Claro. Se eu fizesse um filme da Marvel, talvez se encaixaria. Sim, eu estava vendo já nas primeiras. As manchetes nas primeiras jornais. Você entendeu o que aconteceu? Você é criativo, você tem história, você Entendeu? faz quadrinhos. Você entendeu? Giges, no princípio, era um pastor de ovelhas que sofria pagando imposto, cuidando das ovelhas. Mas mesmo assim, ele era um homem bom e justo. O anel deu para Giges o poder de se tornar invisível. Então ele percebeu que a invisibilidade lhe permitia fazer coisas que ninguém ia saber. E principalmente ele não sofreria nenhuma penalidade. Então, devido ao poder do anel, Giges teve coragem de levar o relatório dos pastores para o rei. Nesta oportunidade, ele se encontra com a rainha e conspira com ela a morte do rei. Giges, com o poder da invisibilidade, decide matar o rei e agora obteve todo o poder que o rei tinha. Giges era um homem bom e justo, mas o poder deu para ele a oportunidade de se tornar rei. Agora eu me respondo algumas perguntas que eu vou fazer. Por qual motivo ninguém solta um peidão aqui? Respeito. Eu vou dar uma bibliada na cara. Todo mundo tá vendo, né? Acho que vai sentir vergonha. Vocês pensam que a gente tá na igreja. Beleza, legal. Você. Por qual motivo ninguém dá uma catarrada aqui no chão? É a mesma coisa. É o xirê. Por qual motivo ninguém fica pelado aqui? Consigo, beleza? Por qual motivo ninguém fuma maconha, ninguém se masturba aqui, ninguém assiste pornô aqui, ninguém traz esposa aqui? Porque tem senso. Vergonha e senso. Senso. Aqui. Por causa do quê? O censo. Entendi ela lá em cima. A resposta para isso, claro que existe o fato de sermos crentes e não fazermos algumas coisas assim, por ser pecado. Mas não é isso que eu quero como resposta. A resposta, eu não peido aqui porque tem gente olhando, mas lá na minha casa eu posso peidar. Com o anel de Giges, eu posso peidar. Ninguém trai a esposa na frente da esposa, porque a esposa está olhando, mas com o poder do anel de Giges, as pessoas traem. É que vocês não podem, claro, é uma ficção. O anel de Giges pode ser seu celular. O anel de Giges pode ser o Batuba. O anel de Giges pode ser o escuro do shopping. O escuro do shopping, do cinema, aliás, desculpa. Escuro do shopping. O anel de Giges pode ser um canto qualquer. Não precisa ser um anel. Um anel de Giges pode ser seu computador. Você está querendo dizer que o anel está se tratando sobre coisas que a gente pode usar nas coisas do dia a dia. Assim, a gente faz isso aqui. Depois eu
Depois eu vou. Resumo da história de Giges é o seguinte, senhores. Sorria, você não está sendo filmado. Sorria, Giges. Ninguém está te vendo matar o rei. Ninguém está te vendo você denegrir os seus próprios princípios para matar o rei. Ninguém está vendo que sua sede de poder está destruindo os seus princípios de dar vida ao outro, de permitir o outro ter vida. Sorria, Giges, você não está sendo filmado. A gente estaria teoricamente sendo filmado só por Deus? Então, mas a gente está falando só de Giges até agora. Agora a gente vai começar a falar. Agora a gente vai É porque falar. você é muito crente, a gente não é tão crente assim, mas agora a gente. Pô, pega água, por favor. Ela já foi com a profundidade. Sorria, você não está sendo filmado. Lindo, lindo, você é maravilhoso, Coringa. Te adoro. O melhor vilão dos coisas. O Anel de Giges é uma história que serve para a gente entender que o homem sem a supervisão de alguém é mais valente. Na solidão, quando ninguém está olhando, o homem pode praticar coisas que não praticaria se tivesse alguém por perto. Alguém aqui já colou na prova? Já temos sim. Então o anel de Giges parece que funciona, né? Parece que o anel de Giges funciona. Agora, olha só, Enzo, um detalhe. O Enzo, esse tempo atrás, contou aqui pra gente, eu acho, que ele estava concorrendo a uma vaga lá na ETEC, que você ficou entre alguns ali, que poderia entrar ou não. Certo? Então você fez uma prova para um processo seletivo, certo? Se você tivesse a oportunidade de ter as informações e a resposta das perguntas antes da prova. Você vai fazer uma prova que vai mudar a sua história. O que você gostaria de ser? Profissão? Tem alguma coisa? Não, você seria tipo assim. Então você seria ninguém, mas para você ser ninguém, você teria que fazer uma prova para ser ninguém. Só que essa prova ela é muito difícil. E esse ninguém que você seria, esse ninguém que seria você, te renderia um salário de 50 mil reais, acordando às 10h30 da manhã e trabalhando até 1 da tarde, só para curtir 3 fotos do Neymar no Instagram. Tá? Esse é o seu trabalho. Você é um ninguém que vai curtir 3 fotos do Neymar no Instagram e ganhar um salário de 50 mil reais. Para você ser essa pessoa, você vai passar por um processo seletivo que é muito difícil. E você percebe que a proposta da tarde e ganhar 50 mil dólares, ou euros, ou libras, não faz. Só que para fazer essa você vai estudar, vai correr atrás. Só que com o anel de Giges, quando você fica invisible, você pode ter acesso às respostas desta prova que você vai ter antes dela ser aplicada. E chegar no momento da prova, saber todas as respostas e tirar 10. A minha pergunta é: o anel de Giges funciona ou não funciona? Acho que tem das duas umas. Ou você é honesto, ou você Tipo assim, a prova fala tudo, né? Você tem que estudar e a prova depende do que você estudou, certo? Sabe o gabarito? O gabarito é onde tem as respostas corretas. Antes da prova você vai ter acesso ao gabarito. Antes da prova, não na Antes hora. da prova, não antes. A prova é amanhã. Mas é tipo, a gente. É porque você não sabe o que vai cair na prova, é isso? Você não sabe o que Você está vendo que o anel de Giges funciona? O anel de Giges existe, gente. Responderam, mas então você vai entender. Eu vou gravar. O anel de Giges existe. vai ser. Não importa. Se você quiser anotar no seu celular. Eu estudei uma coisa que eu quero muito. Eu quero muito aquilo. Eu quero muito aquele trabalho. Ok. Eu vou fazer a prova, honestamente, querendo algo muito sonho, meta, alguma coisa. Você é honesta, eu não vou fazer. Então você não vai querer ter acesso ao gabarito. Para certas
uma situação. Desculpa, Deixa eu dar uma. Posso dar um exemplo? Deixa eu tentar dar um exemplo. Uma coisa muito importante, uma prova que vai mudar minha vida. Foi o que eu falou. Tem certas coisas, prova. Você usaria. Então aí, beleza. Agora eu vou fazer vou complementar a história. Nessa prova tem mais 3 pessoas participando. Essas 3 pessoas têm menos dinheiro que você, têm menos condições que você. Se elas não ganharem esta vaga, elas vão, padecer eternamente. Que tal? Aí eu vou deixar pra pessoa. Tá. Sim. Tá, pode falar. Se eles não tivessem condições de outras coisas, e eu tivesse aquele negócio na minha mão, e eu faria por eles. Tá, deixa eu explicar para você o que Platão responde. Platão vai dizer. Esforço, você tem que conseguir a prova. Não porque você falou. Agora olha só. Por que você está perdido? Você não está entendendo nada, né? Não, eu tô entendendo, mas não tô entendendo. Entendi. Deixa eu explicar para você qual é a. Deixa eu explicar para você e dizer para você qual é. Para Platão, que é o próprio que falou sobre a história de Giges, ele vai dizer o seguinte: as atitudes só são justas quando elas são justas. Ponto. O que isso quer dizer? Qualquer coisa que você faça para usurpar a justiça está errado. Importa os meios, importa como você vai chegar lá. Importa. Isso é uma coisa, de certeza. Pior que não. Pior que não. Mas eu já a segunda vez. Ah não, a primeira eu falei de Kant e de Platão. Mas beleza. Que eu falei sobre um imperativo categórico, sobre a lei da áurea da Bíblia, que é fazer para o outro aquilo que você tem que fazer para si mesmo. Não, vocês não vão, fala. Aristóteles é depois de Platão. Sócrates é professor de Platão e Aristóteles é depois de. Aristóteles chega a filosofia Tá sumindo já. Vamos lá. Gente, para Platão a história de Giges é um erro. Ele contou essa história para falar assim: veja como o homem, eu posso pegar o homem mais justo do mundo. Se eu der o poder do anel de Giges para ele, que era Giges quando ele era pastor, ele era top, ele era crente, ele era fiel a Deus. Mas quando ele teve o poder de ter o anel no dedo, ele falou assim: e agora o pau vai quebrar. Você está entendendo? Agora, o anel de Giges ele pode ser bom. Depende. Vou dar um exemplo. Não é que ele pode ser bom, mas ele pode dar um migué. Tenho um anel de Giges, posso ficar invisível. Você acredita que eu, sendo invisível, posso ser um baita de um policial? Por exemplo, invisível, eu posso interceptar melhor ainda as conversas de políticos vagabundos. Para fazer o político tá plantando Talvez se eu tiver um anel de Giges, eu posso, por exemplo, isso pode ser ruim. pode ser ruim. Tipo, você tá ciente de que o político é corrupto. Você vai lá e tenta prender ele, o político não deixa, ele suborna. Você aceita e você fica calado. Então, mas o suborno é como o anel de Giges, porque se eu tenho um anel de Giges para fazer o bem, eu posso falar assim: não, eu já fiz o bem, eu não vou me corromper. Eu posso levar, eu estou invisível, certo? Estou invisível. Estou invisível, gente. Estou invisível. Estou invisível. Aí vocês assistiram Harry Potter. Harry Potter já assistiram. Não tem a capa da invisibilidade? Tudo que está debaixo da capa fica invisível. Se eu tiver com o celular, o celular fica invisível. Então pronto, resolvi o problema do celular. E outra, a gente não pode ficar trazendo aqui possibilidades irreais para a história que já é real. Se eu tiver invisível com o celular, ainda que não seja a capa do Harry Potter, o celular está invisível, gente. Está invisível. O cara não sabe que eu estou gravando, não sabe que eu estou ali, não sabe de nada. Está invisível. Tá bom? Sendo assim, Platão usou o exemplo de Giges para mostrar que a moral é aquilo que fazemos mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenha câmera filmando. Para Platão, só tem moral aquele que, mesmo tendo o anel de Giges,
continua praticando seus princípios que ele mesmo afirma e pratica em público. O que isso quer dizer? Platão não está definindo o que é certo ou errado, se é certo ou é errado matar o rei. Ele está definindo o seguinte: se você fosse invisível, mataria o rei do mesmo jeito? Sim, então você é um cara moral. Você faria coisa errada mesmo estando sendo filmado? Sim, então você está sendo fiel à sua moral. Não estou definindo aqui se é certo ou não matar, se é certo ou não roubar. Estou definindo se você é aquilo que você é, mesmo que ninguém esteja vendo você fazer, independente se é certo ou errado. Tá bom? O que Platão não tinha em mente, e nem era esta a pretensão dele, é que com ou sem câmera sempre tem alguém filmando. E esse alguém com letras maiúsculas. Obrigado, Sofia. Adiantou o que nós vamos falar. A intenção de Platão é a mesma de Salomão. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele quer falar sobre as coisas da terra e do que se pode ver com os olhos. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios e os livros dele, ele não está falando de coisas observando a terra e eu percebo coisa que não é vaidade. A profecia vaidade também basta ele ter poder. Se der poder para ele, realmente ele vai se mostrar. Isso é um problema. Beleza? Então, vamos para frente. Chega de falar de Giges, de Platão, vamos falar da Bíblia agora. Vamos falar da Bíblia. Que a Bíblia fala. O que não podemos esquecer é que Deus é onipresente e, sendo assim, Ele está em todo e qualquer lugar. Todo e qualquer lugar. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Olha só, eu vou ler aqui, deixa eu ver, não sei que oração. 9:5. Beleza, a gente tem um tempinho ainda. Eu não vou pedir para vocês, eu ia pedir para vocês lerem, mas como eu quero depois ficar discutindo isso com vocês, eu vou ler aqui. Provérbios 15:3 diz o seguinte, que é um texto mais clássico para falar o quê? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons. Mas Platão não estava falando das coisas terrenas? Sim. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Agora a gente pode utilizar esse princípio. Deus está com os olhos dele vendo tudo que acontece no céu, na terra e no inferno. Nesse momento Deus alguém subindo ao céu e na terra ele também vê alguém que se arrepende e aqueles que agora estão matando, estão roubando e se corrompendo. E mais, Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jó 34:21, pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Jó 28:24, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Jeremias 23:24, poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Poderá alguém se esconder de Deus? Jeremias 16:17, os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Pausa. Curiosidade. O que não via? Tinha 3 coisas que Deus não podia ver. Tinha 3 coisas que Deus não poderia ver. Deus vê todas as coisas. E não quer dizer que Ele não estava vendo aquilo que Ele não poderia ver. Mas Ele não queria ver. É interessante, meio complexo. Quando Deus, lá em Israel, tinha uma festa, a festa do Yom Kippur, que era a festa do sacrifício, aonde era uma celebração que eles sacrificavam um animal e aquilo era perdoado por Deus. Perdoado. Os pecados do povo de Israel eram perdoados no dia do Yom Kippur, que poderia ser uma ceia deles, a Páscoa deles, o dia do Yom Kippur.
O que o sacerdote fazia nesse dia? Ele pegava o animal, matava o animal, pegava o sangue do animal e ia lá dentro do templo, no Santo dos Santos. Chegava no templo, ele pegava uma bacia de sangue, ia até a arca da aliança e aspergia 7 vezes o sangue em cima da arca, que tinha os querubins em cima, cobrindo a arca com as asas assim. Então o sacerdote matava o animal, pegava o sangue do animal, levava para dentro do templo, aspergia sobre a arca, e em cima daqueles anjos de ouro que se conectavam através das asas, Deus se manifestava para o sumo sacerdote. E Deus só se manifestava ali porque ele observava o sangue que cobria a arca. Só que dentro da arca tinha 3 coisas que Deus não queria ter contato: a tábua da lei, que foi quebrada, a vara de Arão, que floresceu, e o maná, que caiu do céu. E por que Deus não queria observar, e somente pelo sangue que cobria a arca, que guardava a vara de Arão, a tábua da lei quebrada e o maná? Por que Deus se manifestava ali? E por que Deus, porque Deus não observava aquelas 3 coisas e não queria ter contato? Primeiro, o meu povo quebrou a minha lei. Eu não quero contato com o pecado. Eu não quero contato com isso. Segundo, o meu povo rejeitou aquele que eu escolhi. A vara de Arão, vocês conhecem a história da vara de Arão? O povo de Israel estava embaçado que, tipo assim, por que Arão é o sacerdote e nós não é? Por que tem que ser ele e não ser nós? Aí, o que Moisés falou? Não, beleza, vocês querem entrar nessa? Eu vou falar com Deus ali para ver o que ele faz. Ô Deus, o que nós faz? E Deus fala para Moisés: chama um líder de cada tribo, cada um com um cajado, pega o cajado e enterra o cajado. E Arão também. Arão vai pegar o cajado dele e enterrar. No outro dia vocês voltam lá e vê o que aconteceu. Apareceu 12 líderes, mais Arão, e colocaram lá o cajado. Tá cada um com seu cajado, cada um com seu cajado. Todo mundo enterrando o cajado, todo mundo enterrou o cajado, Arão também. No outro dia, quando eles voltaram e desenterraram os cajados, a vara de Arão não queria ter contato com a vara de Arão. E o maná que caiu do céu, era o maná que caiu do céu. O povo de Deus tinha fome no deserto, e eles estavam, nós estamos com fome. Deus mandava todo dia de manhã maná, para eles comerem, Deus sustentava ele todos os dias. Todos os dias Deus sustentava esse povo. Chegou um momento que eles falaram assim: mano, é muito mal, não estou mais afim de mandar, não quero mais. E pior, gente, o problema, deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito de murmuração. A murmuração condenável que nós percebemos que ser praticada na Bíblia, não é murmuração de assim: pô Deus, por que você me desamparou? E aí, qual que é do bagulho? Você vai me deixar nessa mesmo? Você vai me deixar sozinho? Isso não é murmurar, isso é ser sincero com Deus. Diferente de falar assim: Deus, por que você me tirou do Egito? Agora eu fico sofrendo aqui. Antes eu fosse descrente, antes eu não fosse crente. Porque eu vim para ser crente, eu sofro mais do que quando eu estava no Egito. Aí é que mora o problema. Ore a Deus e fala assim: ei Deus, qual que é do bagulho? Faça isso, cara. Confesse para Deus o seu mais íntimo do seu coração. Se quiser berrar com Deus, berra com Deus. Se revolte com Deus. Pergunta para Deus: e aí, você não vai me ajudar não? Qual é que é? Você não está vendo a minha situação? Agora, jamais seja ingrato com Deus. Independente do que você tenha, estar no Egito era muito pior. Mas as cebolas do Egito, mas o pepino do Egito, nossa, lá pelo menos a gente tinha que comer. É isso que quer? Eu tirei vocês de lá, fizeram escravos, trabalhava aqui, não os condenaram. Eu tirei vocês de lá e é isso que vocês falam para mim? Que o maná não é suficiente? Que eu dou todo dia? Deus não queria ter contato com a vara que floresceu, com a pedra que se quebrou da lei e com o maná. Quebra da lei, menosprezar o seu escolhido e ingratidão. Beleza? Então Deus estava com os olhos em tudo e ele se manifestava em cima da arca para o sumo sacerdote, porque o sangue cobria o pecado do povo, que é rejeitar o Senhor, que é quebrar a sua lei e não ser grato a Deus. E então sim, o
por causa do sangue aspergido, do aroma das ervas, é que ele falava assim: um inocente morreu. Vou lá. Meu Deus, eu vou chorar. Eu não choro. Vamos continuar aqui? Salmo 33, 13 e 14. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Gente, isso é a Bíblia mostrando pra gente que Deus vê tudo. Mas o problema é que Ele não só vê tudo, mas Ele está em todos os lugares. Deixa eu te explicar uma coisa, Sofia. Uma coisa é eu mostrar um vídeo para você. Outra coisa é você participar do vídeo. Uma coisa é eu virar para o seu pai, pegar um vídeo assim e mostrar assim: Moisés, tem um vídeo da Sofia. Outra coisa é o Moisés estar no vídeo da Sofia. São coisas diferentes. E eu vou mostrar como que isso acontece. Nós podemos nos esconder dos nossos pais, dos nossos amigos, dos irmãos da igreja, da polícia, da justiça, do Estado, mas de Deus nunca, jamais. Deus não só vê as coisas, como Ele está lá, Ele está ali. Deus não só está vendo essa aula, como Ele está aqui, participando e olhando e falando: Ei, Jonathan, o que você vai ensinar? Vamos entrar nisso aqui também. O livro de Tiago diz assim: aquele que ensina, ou que prega, ou que de alguma forma conduz as pessoas através do ensino, seja pregação, aula, etc., maior julgamento terá. Ou a responsabilidade de quem ensina e prega é muito maior de quem ouve. Então, enquanto eu estou ensinando, estou pregando, e não só eu, Emerson, o João lá em cima, a responsabilidade nossa é maior. E Deus um dia vai chegar e falar assim: e aí, o que você ensinou? A cobrança vai ser maior. Porque se eu ensinar errado, todo mundo aqui vai ficar errado. Claro, vocês também precisam ser autossuficientes para aprender e entender as coisas. Mas está sobre Paulo, está sobre Pedro, está sobre o Emerson, sobre o Maicon, sobre o Jonathan, sobre o Nicodemos, sobre o Marco Feliciano, sobre o Agenor Duque, o papel de ensinar. E sobre essa galera o pau vai quebrar mais forte. Quer vir ensinar? Vou vir para você aqui, hein? Pode vir. A responsabilidade de cantar no seu lombo. Então não só Deus vê o que eu estou ensinando, Deus não só está vendo os meus PowerPoints, como Ele também está aqui, presente entre nós. Alguém tem dúvida disso? Que Deus tem uma cadeira imaginária aqui, um anel de Giges de Deus, Ele está aqui usando um anel de Giges? Hã? Alguém tem dúvida disso? Alguém quer falar que ama a Deus então nesse momento? Oh Deus, você está aí, você é top? Alguém? Hã? Deus está aqui, Deus é bom, mano. Como assim então? Meu Deus, eu estou ensinando errado já. Sim. Vamos lá. O pior é só ter mais respeito com Deus. Vamos lá. Quando alguém fuma maconha escondido, Deus não só vê a pessoa fumando maconha, como também sente o cheiro, como se estivesse algum humano ali, então está Deus. Quando alguém está fumando maconha, não é que Deus está aqui assim. Olha lá. Eu acabei de falar que no templo o sacerdote entrava com incenso assim, queimando. Mas lógico que Deus não sente cheiro. Deus não sente cheiro, Deus não sente arrepio, não sente frio, não sente calor, não sente ira, Deus não sente raiva. São formas de a gente expressar Deus. Mas ao mesmo tempo parece que sim. A gente tem que estudar isso. O maconheiro está lá na esquina fumando e Deus aqui, ó. Maconheiro fumando, está me vendo aí, câmera? Maconheiro fumando, nossa, não. O maluco está aqui, ó, bolando o beck, nossa, que becão, hein? Vai fumar? Fuma aí, então. Vai subir esse cheiro de maconha é ruim, gente. Mano do céu. Pô, chega a ser irritante, cara. Chega a ser irritante, cara. O cheiro de maconha. Não, mais do que cigarro. Não, maconha é pior. Tipo assim, eu não tenho, assim, de verdade, gente. Eu não tenho
problema, claro, fumar maconha é errado. Eu não tenho problema com maconheiro. Maconha tem muita coisa, gente boa, velho. Sangue bom, é suave, sem problema nenhum. Mas o cheiro da maconha é insuportável. Então Deus não só vê, como está lá. E eu vou trazer algo mais profundo que isso. Quando alguém rouba algo, as câmeras não filmam. Deus filma tanto o roubo quanto a fuga, e também estava dentro daquela casa, do lado do cofre, vendo tudo que estava sendo roubado. Quando alguém está assistindo pornografia, Deus está ali vendo e também sabe todas as sensações e emoções que aquilo causa no corpo da pessoa. Não somente isso, mas Deus também está vendo algo que como a liberação de hormônios no corpo da pessoa, a palpitação do coração e etc. Deus percebe coisas que nem o próprio maconheiro percebe. A reação neurológica que a maconha traz na mente da pessoa, Deus está vendo os neurônios trabalhando. E o maconheiro não. Tá vendo o neurônio torrando ali. Quando o homem trai sua esposa, ele não. Olha só, quando o homem trai sua esposa, ou a esposa trai seu marido, ele não só vê como está sentado na cadeira que está do lado daquela cadeira. Deus não só vê traições no motel, como está lá dentro do motel e presencia tudo o que acontece. Uma reflexão através da história de Oséias. E ele ia falar que eu estava brincando. Achou que estava brincando? Boa explicação. Enzo, é exatamente isso. Você achou que eu não estava vendo? Você achou que eu não estava ali, né? Ah, achou errado, hein? Tô aqui, rapaz. Tô te vendo, hein? Olha eu aqui. Vocês conhecem a história de Oséias? Oi? Profeta Oséias? Qual Zé? Qual Oséias? O Oséias que mora perto de casa, no Santa Maria. Profeta Oséias. É. Não, é que tem o Zé do cantor. É, o cantor. O Oséias jogava no Palmeiras, jogava muito. Oséias da Bíblia. Profeta Oséias. Ah, tá. Alguém aqui conhece a história? Gente, a história. Que honra é para mim falar para vocês sobre a história. Eu vou contar a história de vocês. Deus chega no profeta Oséias, o povo de Israel estava todo descambalado, todo pecador, todo longe de Deus, fazendo coisa errada, adorando outros deuses, longe de Deus. Deus chega em Oséias e fala assim: ó, case-se com uma prostituta. Casar com uma prostituta. Tá tirando? Você está ali me desconhece com a minha cara. Eu vou casar, ok, eu posso até casar com uma prostituta. Deus aqui falei também, né? Deus falou, mandou essa com uma prostituta. Deus falou assim: Oséias, vai, tome uma prostituta e case-se com ela. Oséias foi, pegou a prostituta e se casou com ela. Calma que eu vou contar a sua história, aí no final você chora. Oséias obedece ao Senhor e se casa então com uma prostituta. É isso que ele faz. Ele teve 3 filhos com essa mulher. Cada um desses filhos tinha um nome específico. O nome de um era, não me lembro o nome aqui, eu não vou ler também o texto, depois a gente pode pegar isso com mais detalhes. O nome de um era tal, e significava assim: o meu povo me traiu. O nome de outro era tal: o meu povo se assentou contra os Enzo Ferrari. Deu o nome de coisas ruins, tipo assim, alguém que tem coragem de ter o filho dar o nome de Judas, por exemplo? É estranho, né? Embora tenha Judas bons. Tem, então, por exemplo, São Judas. Pô, tem o Judas na Bíblia. Mas o nome, por exemplo, alguém tem vontade de dar o nome de Hitler do filho? Hitler? Teve uma moça Não depende. Não depende. Alguém aqui, tipo assim, vou botar o nome do meu filho de Satanás. Lúcifer. É. Tem que Lúcifer é um nome bem legal. Foi deturpado, mas beleza. Então,
ir novamente até a prostituta e amá-la como Deus, ainda que ela fosse uma prostituta e estivesse se relacionando com outro. Teve filho, ela é prostituta, essa é a profissão dela. Então ela ia os caras, e blá 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 blá. E Deus veio para ele e falou assim: ó, você vai lá nela, permanece amando como eu amo Israel. Você não vai amar, tipo assim, vou amar como alguém ama uma prostituta. Não. Você vai tomá-la novamente e amá-la como eu, Deus, amo Israel. Sendo prostituta. E sabendo que ela é uma prostituta e do que ela pratica. Beleza? Qual lugar? O profeta nessa história, parei aqui. O profeta nessa história, o que Deus queria fazer? Ele queria usar a vida do próprio Oséias para falar com o povo dele. Ele quer que você fale assim: está vendo Oséias? Sou eu e você. Eu sou Oséias. Você é a prostituta. Sua prostituta. Isso é Deus. O profeta nessa história representa o próprio Deus. Oséias é o próprio Deus. Deus queria que a sua palavra fosse levada ao povo de Israel através da própria vida de Oséias, ou seja, se casar com uma prostituta, dar filhos e depois disso a mulher se prostituir novamente. É exatamente a história de Deus com o povo de Israel. Deus se casou com Israel, que já era uma prostituta. Quando Deus decide escolher Israel para livrar do Egito, eles já eram uma prostituta. E Deus falou assim: vou casar com vocês, vou libertar vocês. Mas nós é prostituta. Sim, é nós. Deixa com o pai. Deixa com o pai. Eu vou tirar você dessa vida, eu vou te libertar, eu vou te limpar, eu vou te sarar. Eu vou tirar você do Egito. Porque eu quero, não é porque você é, não, porque eu tenho muito dinheiro, que eu sou bonita. Não, você é um lixo. Mas eu vou te libertar. É isso que Deus fez com o povo de Israel no Egito. Não merecia esse casamento do povo, mas mesmo assim Deus a amou e tirou sua esposa do Egito. Lhe deu tudo, mas ela voltou para a prostituição e foi se prostituir com outros deuses. Vários deuses. E aí a minha pergunta, meu querido amigo, e eu vou... O que isso tem a ver com o fato de Deus ver todas as coisas? O que isso tem a ver com aquilo que eu cheguei até aqui agora? Falei para você. Baal era um deus